Olá, o meu nome é Felipe, estou abrindo esse canal com vocês para poder compartilhar e divulgar uma linha do saber, né? O tema principal do nosso canal é exatamente esse, o compartilhamento e a divulgação do saber, né? Que para mim existem duas linhas que são as linhas fundamentais do nosso conhecimento atual, do nosso conhecimento moderno, que é a linha do saber espiritual e a linha do saber científico, né? O saber espiritual é aquela onde nós podemos visualizar uma realidade divina, uma realidade onde existe ali uma causa, né, e um efeito. E a linha do saber científico é aquela que mostra os dados dessa causa, desse efeito, que mostra as informações, que experimenta, que põe à prova aquilo ali como uma realidade física, como uma realidade que nós podemos identificar de forma escrita, de forma em imagens, né, de uma forma exata, né, de uma forma mais palpável, que fica fora do plano das ideias, né? E a linha do saber espiritual é exatamente a propulsora da linha científica, né? Então, como tema principal do nosso canal, o compartilhamento e a divulgação do saber, aqui nós iremos tentar conversar, tentar convergir, e haverá divergências também, haverão divergências a respeito de conceitos, de teorias, que qualquer um de nós podemos elaborar conceitos e teorias dentro de uma pesquisa, dentro de uma gama de estudos que cada um de nós possuímos, né, como uma experiência de vida, né? Então, de certa forma, nós podemos utilizar esse canal, uma abertura, né, de forma livre, de uma forma mais espontânea, de uma forma mais objetiva e direta, né, tentando entender o que é o pensamento do ser humano, sem seguir linhas filosóficas, sem seguir teorias ou sem seguir um determinado conceito para dar como válido, né, uma determinada informação, né? Pois tudo aquilo que nós pensamos é proveniente de uma informação, é proveniente de uma realidade na qual vivemos, e uma realidade que precisa ser estudada, uma realidade que precisa ser investigada, que precisa ser avaliada a todo momento, pois a nossa realidade ela se dá devido a um processo de evolução que acontece há mais de milhares e milhares de anos, né? Nós temos a espécie humana como o ápice do conhecimento, dado em sua forma metafísica, na sua forma de visualizar, de entender e de buscar o conhecimento ou a verdade, né? O ser humano é a forma primordial de algo que já poderia estar pré-determinado a acontecer, né? Seguindo a linha de raciocínio científico, onde o universo ele surge a partir do Big Bang, né? Como essa teoria mesmo ela pode evidenciar, né, que o universo surge a partir de um átomo primordial, né, de uma sopa primordial de elementos primordiais, né, que irão formar o nosso vasto universo. O que existia antes do Big Bang somente podemos imaginar através da linha do saber espiritual. E através dessa linha espiritual, de conhecimento espiritual, que na verdade o conhecimento espiritual nasce com a gente, nós elaboramos o tempo todo uma realidade espiritual, só que nós não nos atentamos a isso, né? Esse raciocínio espiritual ele provê a existência da ciência. Por quê? Se o raciocínio espiritual, se a sabedoria espiritual fosse uma sabedoria de certa forma imperialista, como se ainda fosse imperialista, né? Em sua verdade, como nós nos aprofundamos atualmente, nós sabemos que a realidade do conhecimento da sabedoria espiritual ela não é uma realidade
imperialista, ela é uma realidade natural, aquela que nasce com o ser humano, mas ela não deve impor conceitos, não deve impor dogmas, não deve impor teorias dadas como a única. Nós temos que buscar o caminho do meio, que é através do conhecimento espiritual, e do conhecimento científico. Nós devemos oscilar, né? Não oscilar no sentido de estar perdido, mas oscilar no sentido de variar, de buscar nesses dois pilares que para mim são os pilares fundamentais do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, né? Então, através da linha do saber espiritual, o Big Bang surge porque existe uma causa, existe o causador, existe o criador do Big Bang. Mesmo que esse criador seja um átomo primordial ou um ato primordial de um ser primordial e divino, né? Mesmo que toda essa ciência revele de fato uma realidade que nós não podemos tocar, que nós não podemos imaginar, mas o nosso espírito é capaz, a nossa mente é capaz de visualizar o momento que antecede o Big Bang. A sensação é de vazio, a sensação é de que a angústia pela existência ela é maior do que tudo naquele momento, e a vastidão, a imensa realidade do nosso universo, ainda indecifrável, né, ela possui ali os elementos primordiais, os elementos essenciais, como essência divina, como matéria para que matéria sutil, como elemento sutil para que toda a matéria que nós temos de forma bem densa, né, atualmente em nosso universo, fosse criada nesse conceito do Big Bang, né? Então, o que nós temos aqui nesse canal como a abertura do conhecimento, como a divulgação do conhecimento, não é um meio de impor que um conhecimento é verdadeiro, ou de impor que um conhecimento é real, ou de impor que um conhecimento ele tem que ser aceitado. Não, nós temos que avaliar, investigar, buscar a realidade, buscar a verdade de um determinado conhecimento. Existem linhas disciplinares que nos mostram uma série de conhecimentos, né? A linha da nossa história, né? A nossa ciência, a nossa química, matemática, a nossa física, todas essas disciplinas nos mostram uma realidade na qual nós estamos inteiramente envolvidos o tempo todo, né? Nós sabemos que através da história nós podemos entender o nosso passado, nós sabemos que através da ciência nós podemos entender o meio em que vivemos, através da química nós podemos saber como que os elementos estão envolvidos uns com os outros, através da física nós podemos entender como que essas relações, até mesmo da química, acontecem na sua forma mecânica, né? É muito difícil a gente tentar entender de tudo, por isso que existem as pessoas especializadas, existem os físicos, existem os químicos, existem os astrônomos, os astrofísicos, existe uma gama de disciplinas no nosso momento atual, da nossa inteligência atual, que nos levam a um caminho muito sutil dessa sabedoria. E cada caminho desse, se nós nos envolvermos em sua totalidade, nos dará uma possibilidade de imaginar um mundo no qual deveria ser, né? Um mundo que é diferente do mundo em que vivemos, um mundo onde toda essa realidade social que estamos inseridos atualmente é uma realidade que se ajusta à mente de um determinado indivíduo, né? Um indivíduo que talvez não exista mais, mas que propaga ali de forma genética a sua ideia de sociedade, o seu idealismo, né? Então toda essa realidade disciplinar, se cada um de nós
buscarmos a realidade delas de forma com que elas estejam conectadas, entrelaçadas e bem compreendidas, não de forma profunda, mas de forma conceitual, no sentido em que nós seres humanos precisamos dessas disciplinas, assim como nós precisamos estar disciplinados com a nossa alimentação, com os nossos hábitos diários, com o nosso trabalho, nossos estudos, o nosso aprendizado em uma determinada área de atuação que nós estejamos decididos a alcançar como objetivo de vida pessoal, tudo isso deve estar completamente interligado, nas nossas relações humanas, que são conhecimentos básicos que devem ser inseridos na sociedade para que a própria sociedade venha a pensar por si mesma e não depender de eventos midiáticos, não depender de entretenimento para que surja de repente um lampejo de intelectualidade e que venha trazer uma realidade mais sutil para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para a nossa experiência humana. O que nós estamos vivendo aqui com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, é uma experiência humana, uma experiência puramente humana. Mas talvez algumas pessoas ainda estejam vivendo uma experiência animal, uma experiência que infelizmente alcança níveis de mentalidade que chegam a níveis inferiores a essa experiência animal, que é a pura intuição, que é a forma com que nós temos de expressar a nossa alma, com situações em que os instintos estão aflorados, em que a consciência racional não trabalha para que esse instinto da experiência animal seja de certa forma controlado, organizado, administrado mentalmente, Essa administração dos níveis de comportamento, dos níveis comportamentais, das diferenças sociais, das diferenças disciplinares que nós enfrentamos atualmente. Bom, o assunto é muito extensivo, nós possuímos uma gama enorme de conhecimentos, nós possuímos tanto conhecimento, mas tanto conhecimento que se um indivíduo resolvesse reter todo o conhecimento do mundo, uma vida não seria o suficiente para que todo o conhecimento fosse adquirido por um único indivíduo. Portanto, o conhecimento é um patrimônio humano, é um patrimônio da própria humanidade. É algo que nós devemos, de certa forma, abarcá-lo e manejar esse saber, as linhas do saber a cada um daquele que vive nesse planeta, para que a existência possa ser prolongada, para que a existência da vida possa ser prolongada. Nós imaginamos que dentro da evolução humana, todo o processo evolutivo tenha acontecido para que nós viéssemos a existir e que o resto não fosse mais necessário para a existência da nossa consciência, da nossa inteligência, que eu costumo pensar ser uma inteligência cósmica, onde as realidades, as esferas de consciência maior estão no plano superior do nosso cosmo, nós somos uma parte do cosmo, nós viemos do cosmo, nós possuímos o cosmo. Se você for analisar bem o que nós temos de realidade cósmica dentro do nosso planeta, você vai poder perceber o quão precioso é o nosso meio ambiente, o nosso meio de sobrevivência, que infelizmente nós temos que tratá-lo como meio de sobrevivência, sobreviver, ao invés de viver, experimentar, experienciar, ter uma comunhão com a natureza, e isso nós não estamos tendo.
Nós estamos simplesmente construindo um processo, iniciando, dando continuidade a um processo em que, infelizmente, acaba sendo um processo de destruição. Nós estamos por acabar de destruir um grande processo evolutivo que ocorreu e que parece não estar tomando uma ascensão, mas sim um declínio na inteligência cósmica a nível humano, né? Então, dentro dessa realidade, dentro das possibilidades que as linhas do saber nos oferecem, essas possibilidades, elas nos fazem ferramentas perfeitas para que o planeta possa coexistir com o cosmos, tanto acima do nível planetário quanto abaixo, que são os níveis macrobióticos, o nível microcósmico, né, que nós estamos inseridos na biosfera social, né? Então nós temos que, não que nós temos, mas que se nós conseguirmos perceber ou ter a percepção de que o nosso planeta nos dá uma possibilidade de vida e que essa possibilidade de vida é uma possibilidade que pode ser estendida, né, às gerações futuras, né? Só de perceber que isso é real, né, que a nossa vida não é única, né, que nossa vida se estende à vida dos demais, né, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, a vida dos nossos bisnetos, a vida da nossa geração mais distante, adiante da qual nós estamos vivendo agora. Se nós tivermos essa percepção de vida, nós podemos construir ou reconstruir uma realidade da vontade que todos os nossos ancestrais, os nossos antepassados tiveram um dia, que era alcançar um reino chamado divino, um reino denominado Reino de Deus. E esse Reino de Deus é algo que é difícil de imaginar. É difícil de imaginar que nós teremos a vida eterna, que nós nunca iremos perecer, ou, na minha concepção de vida e morte, que nós iremos apenas viver em um plano ali eternamente, que nunca vai acabar. Essa realidade, esse conceito, essa experiência de vida, eu acredito que possa ser possível, mas eu acredito que existem situações em que a possibilidade de deixar um processo evolutivo e começar outro é muito maior. Essa possibilidade é muito mais real de você deixar o plano terrestre e vir a emergir em um plano superior, caso você tenha trabalhado tenha trabalhado a sua vida dentro de um processo de evolução espiritual, né? Você passa a viver em uma esfera superior, no qual coisas maravilhosas podem vir a acontecer, né? Então, aqueles que entendem o que eu estou falando, talvez venham a comentar ou venham a criar o seu próprio conteúdo, e é isso que eu gostaria que ocorresse, que as pessoas criassem conteúdos, criassem um material que viesse a ser útil para a humanidade. Se nós pensarmos de forma coletiva em um meio de melhorar e de aprimorar esse caminho, esse canal de conhecimento, né? Nós iremos conversar mais, nós iremos divergir, que é positivo, quer dizer, na sua forma positiva, nós iremos divergir de ideias a fim de convergir e criar novos conceitos, novas teorias que podem ser derrubadas no futuro, teorias que podem ser utilizadas, né? O nosso mundo, ele não depende apenas da alta hierarquia de intelectuais, pois eu acredito que essa alta hierarquia de intelectuais, em sua humilde consciência e amplitude dos seus limites e
até mesmo da sua cognosidade, eu diria, dentro daquilo que se diz intelecto, né, também se colocaria disposto a abrir, né, mais o leque das possibilidades intelectuais que estão no topo da hierarquia científica, da hierarquia espiritual, né? E de certa forma essa hierarquia ela pode deixar uma realidade mais próxima do que nós entendemos como humanidade. E essa realidade próxima que eu digo, que se entende como humanidade, é deixar todo mundo em um mesmo nível de conhecimento, deixar que a humanidade participe mais das ações do próprio planeta, né? Ações do próprio planeta no sentido de igualdade, ações do próprio planeta no sentido de entendimento daquilo que se faz, daquilo que se produz, né, para a própria humanidade, né? E de certa forma nós devemos dar um conhecimento para que haja igualdade. Então esse conhecimento ele deve ser convergido através das linhas do saber científico e do saber espiritual. Eu costumo dizer que o que existe entre essas duas linhas, um mediador, é um mediador que é a disciplina filosófica, pois através da filosofia nós conseguimos acessar o conhecimento espiritual e o conhecimento científico, pois um é proveniente do outro, né? Através da espiritualidade, a ciência, os cientistas, os pesquisadores, os filósofos buscaram respostas, ofereceram respostas para certas questões, para questionamentos que perduram há mais de milhares de anos. Então o que nós podemos possuir aqui nesse momento em que eu estou abrindo um canal para que nós venhamos a compartilhar conhecimento e divulgar um determinado conhecimento, é que outras pessoas possam expor as suas ideias, expressar o seu entendimento e, de certa forma, fazer com que outras pessoas venham a entender um determinado conhecimento que antes não houvera o entendimento, né? Muitas pessoas saem da escola sem entender muita coisa, saem ali com o básico, o suficiente para se empregar e se inserir na nossa sociedade, no mercado de trabalho, ali no grosso, né? No mais rude, né? Aquilo que não necessita muita experiência ou muita intelectualidade, né? A nível de sabedoria, né? Então o que nós podemos fazer aqui, utilizando a ferramenta, a tecnologia, a rede virtual, a internet, para propagar, disseminar, divulgar e tentar convergir ideias para que pessoas possam entender melhor o que é o mundo, o que é o entendimento, o que é o saber. Esclarecendo, deixando claro que aqui nós não queremos tirar o trabalho maravilhoso que é feito pelos professores, pelos mestres. Nós queremos que pessoas que buscam medidas alternativas, meios alternativos de se adquirir experiência através da conversa, através do diálogo, e esse diálogo virtual é algo que está em crescimento através de redes sociais, através de redes de videoconferência, e que as pessoas conseguem conversar, que tem uma capacidade otimizada para determinado meio de aprendizado, né, que é o meio da videoconferência, prefere ver uma pessoa falando ali pela tela de um celular ou pela tela do computador, do que necessariamente ter que ir a um lugar e, enfim, dentro das suas possibilidades, né? Dentro da possibilidade do próprio indivíduo. Sem querer me estender muito, eu gostaria de aproveitar esse momento, a abertura desse canal, para que as pessoas venham a criar coragem. Então eu gostaria de encorajar essas pessoas
que possuem ideias, mas que não conseguem expor, é fácil. À medida que você vem ganhando ideias e experiências a nível intelectual, você precisa expor essas ideias. Comece na escrita, comece ali na conversa com um amigo, tente entender que ele vai criticar certas ideias, tente absorver aquilo, tente trabalhar o controle mental que você ainda não possui, mas que gostaria de possuir. É uma coisa que todos nós devemos trabalhar, são sentimentos que nós cadenciamos e metabolizamos, e de forma às vezes exagerada nós acabamos nos expressando mal. Então esse controle mental que nós buscamos por aprimorar, ele deve ser trabalhado. Então é isso, aqui o canal está aberto, quem gostar de compartilhar ideias, fiquem à vontade, crie o seu próprio conteúdo, vamos buscar aí uma nova forma de obter o conhecimento. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.